A tempestade chegou com o anoitecer, espalhando-se pelos campos em grandes nuvens cinzentas que engoliram os últimos raios de luz âmbar. E agora a chuva batia com tanta força nas janelas altas da biblioteca da mansão Hartley que os vidros antigos tremiam nas suas molduras de chumbo. Elelanena Rashford estava sentada na cadeira de canto que reivindicava como sua há 9 anos, com o bordado abandonado no colo e os olhos fixos no homem que estava sentado diante da lareira de mármore, como havia feito 1000 noites antes, com o perfil iluminado pela luz dançante do fogo de uma forma que, mesmo depois de todo esse tempo, ainda lhe roubava o fôlego. Lord William Hartley virou uma página do seu livro com dedos longos e elegantes, totalmente alheio ao seu olhar, como tinha estado alheio durante 9 anos, 9 meses e 17 dias, embora Eleanor tivesse há muito deixado de contar as horas precisas da sua devoção invisível. A luz da lâmpada refletia-se nos fios de prata que começavam a aparecer nas têmporas do seu cabelo escuro, marcas do tempo que passava e que ela tinha testemunhado a chegar gradualmente, observadora silenciosa das estações da sua vida. Ela conhecia a forma como a sua testa se franzia quando ele lia filosofia, a posição particular dos seus ombros quando a correspondência trazia notícias indesejadas e o ritmo da sua respiração, quando ele adormecia naquela mesma cadeira nas noites de inverno e ela se esgueirava como um fantasma, deixando-o aos seus sonhos. Quantas vezes ela memorizou a linha do seu queixo, a curva da sua boca, a forma como as sombras se projetavam na cavidade da sua garganta. Quantas vezes ela imaginou dizer o nome dele em voz alta. Não o formal, meu senhor, que a etiqueta exigia. Mas William, apenas William, sussurrado em tons de ternura. O vento uivava pelas chaminés e, em algum lugar da casa, uma veneziana batia sua percussão solitária. E Elelanena sentiu o peso de seu amor secreto pressionar suas costelas como algo físico, pesado como pedras, doce como mel, terrível como qualquer ferida que sangra em silêncio. Ela aperfeiçoara a arte da invisibilidade, movendo-se pelos dias dele como a névoa da manhã, organizando o mundo dele com mãos que ele nunca notava, amando-o com uma devoção que ele nunca saberia, existindo nas margens da sua vida magnífica e inalcançável. Mas a decisão tinha sido tomada, sentada nesta mesma cadeira há 3 noites, enquanto outra tempestade se abatia, e ele lia outro livro, e ela finalmente enfrentava a verdade da qual vinha fugindo, que não poderia suportar mais um ano dessa tortura requintada. Essa proximidade bela e devastadora de tudo o que ela queria e nunca poderia possuir. Ela partiria no final do verão. A resolução repousava em seu peito como ferro, fria, dura e necessária. Restavam 2 meses para memorizar cada detalhe dele, para reunir esses últimos momentos como flores a serem prensadas entre as páginas da memória. E então Eleanor Ashford desapareceria da mansão Hartley tão silenciosamente quanto havia existido nela, levando consigo sua vigília de 9 anos de amor silencioso para qualquer futuro modesto que aguardasse uma mulher de circunstâncias reduzidas e coração partido. Há 9 anos, Eleanor chegara à mansão Hartley numa tarde de outubro, quando as árvores brilhavam com a sua glória moribunda e o ar trazia o primeiro sussurro da aproximação do inverno, com o seu baú contendo tudo o que possuía no mundo, as suas referências agarradas nas mãos trêmulas, as dívidas do seu pai, tendo-lhe tirado a sua educação gentil e deixando-a com nada além da sua instrução, e a necessidade desesperada de um emprego respeitável como dama de companhia de Lady Catherine Hartley e da tia Daja, que residia na ala leste e precisava de alguém para ler para ela, cuidar de sua correspondência e proporcionar a companhia que as visitas esporádicas de seus sobrinhos não podiam oferecer. Eleanor foi levada para a sala de estar, onde Lady Catherine recebia visitas e estava a responder a perguntas sobre as suas habilidades com francês e bordado, quando a porta se abriu e Lord William Hartley, senhor da propriedade, entrou, e o mundo pareceu inclinar-se sobre o seu eixo naquele momento. Mesmo em suas circunstâncias reduzidas, Eleanor mantinha sensibilidade suficiente para reconhecer a beleza masculina quando confrontada com ela. Embora não fossem apenas suas feições bonitas que a impressionaram, mas algo em sua postura, uma qualidade de profundo isolamento que despertou a solidão em seu próprio coração. Ele cumprimentou sua tia com afeto frio, reconheceu a apresentação de Elelanena
com uma reverência tão correta que beirou a indiferença, seus olhos cinzentos passando por ela como se olhassem para um móvel. E, no entanto, Elelanena viu, por baixo daquela reserva aristocrática, as sombras que habitavam aqueles olhos, o controlo cuidadoso em cada gesto, as paredes construídas tão altas que certamente ele devia estar a proteger algo insuportavelmente terno dentro de si. Você vai achar meu sobrinho um pouco reservado, senhorita Ashford, Lady Catherine disse depois que ele partiu, com uma nota de tristeza na voz que Eleanor só entenderia mais tarde. E Elelanena murmurou algo apropriado enquanto seu coração fazia acrobacias estranhas em seu peito, pois ela já havia começado o processo fatal de se apaixonar por um homem que não a tinha visto de verdade. Agora, 9 anos depois, Elelanena estava sentada à pequena secretária em seu modesto quarto. A carta de demissão estava aberta diante dela. As palavras que ela havia trabalhado arduamente refletiam-se na luz da lâmpada. Prezada Lady Catherine, é com sincero pesar que devo apresentar minha demissão como sua companheira, a partir de 1º de agosto. A caneta parecia pesada em sua mão, esse instrumento de sua libertação. E, ao assinar o seu nome com precisão cuidadosa, Elelanena sentiu algo se soltar no seu peito. Se era tristeza ou alívio, ela não sabia dizer, apenas que o ato de escrever aquelas palavras, de tornar a sua decisão tangível e irrevogável, parecia como morrer e nascer simultaneamente. Como fechar uma porta sobre 9 anos de belo tormento e entrar num futuro que não trazia nada além de incerteza e o frio conforto da autopreservação. Os dias na mansão Hartley seguiam o seu padrão estabelecido com a precisão de um relógio bem regulado, e Eleanor passou por eles, como havia passado por 3.000 manhãs antes, chegando à sala de pequeno almoço antes que Lord William descesse de seus aposentos, organizando a correspondência em pilhas organizadas ao lado do seu lugar à mesa, garantindo que o café estivesse exatamente como ele preferia, quente e preto, sem açúcar, o jornal passado a ferro e dobrado para eliminar quaisquer vincos indecorosos que pudessem perturbar sua rotina matinal. Ela serviu o chá dele quando ele finalmente apareceu às 8 horas. Os seus movimentos eram tão praticados que se tornaram quase meditativos. A ligeira inclinação do bule de porcelana, o líquido âmbar a escorrer para a chávena, a pequena colher de prata colocada exatamente assim no pires, e ele aceitou sem levantar os olhos da carta que estava a ler, sem uma palavra de agradecimento, pois por que deveria ele notar o que sempre esteve simplesmente lá, organizado por mãos invisíveis para o seu conforto e conveniência. Elelanena levou o seu próprio chá para o assento da janela, onde a luz da manhã incidia sobre o seu bordado, perto o suficiente para ser chamada se Lady Catherine precisasse de algo, longe o suficiente para manter a distância adequada entre um lord e uma acompanhante paga, e ela observava-o por baixo das pestanas, enquanto ele consumia o seu pequeno almoço com a mesma elegância controlada que trazia a todas as suas ações, a sua postura impecável, a sua expressão não revelando nada dos pensamentos que se moviam por trás daqueles olhos cinzentos que nunca se voltavam na sua direção. O administrador chegou com perguntas sobre as quintas arrendadas, e Elelanena observou como a voz de Williams assumia uma qualidade particular ao discutir assuntos de negócios, cortês, mas fria, eficiente sem calor humano. E ela pensou, como já tinha pensado 1000 vezes antes, que ele falava com todos dessa maneira, que o seu isolamento não era crueldade pessoal, mas uma fortaleza que ele tinha construído à sua volta, por razões que ela só podia adivinhar, embora esse conhecimento não trouxesse nenhum conforto ao seu coração faminto. Mais tarde, na biblioteca, onde ela tinha ido para devolver os livros de Lady Catherine e selecionar novos volumes para a leitura da tarde, ela o encontrou em pé diante das prateleiras, procurando por algo, e quando ela se aproximou para oferecer ajuda, as mãos deles alcançaram simultaneamente o mesmo volume encadernado em couro de Baradersworth, os dedos deles se tocando por um breve instante antes de ambos se afastarem como se tivessem se queimado. E Eleanor sentiu aquele toque acidental reverberar por todo o seu corpo como o toque de um sino, enquanto William simplesmente se afastou. Ele murmurou, "Perdoe-me", e gesticulou para que ela pegasse o livro, seu rosto não revelando nada, absolutamente nada. Embora certamente ele devesse ter sentido algo do que ela sentiu, aquela faísca de contato, aquele momento de conexão. Mas não, a sua expressão permaneceu perfeitamente neutra enquanto ele se virava.
escolhendo um volume completamente diferente. Deixando Eleanor ali parada com Wordsworth, apertado contra o peito e o coração, realizando a sua ginástica familiar e fútil, amando-o desesperadamente no silêncio entre eles, invisível como o ar, essencial como a respiração, despercebido como as próprias paredes que os cercavam. Foi Lady Catherine quem primeiro falou sobre isso numa tarde em que Eleanor estava sentada a ler em voz alta Miss Austen enquanto a idosa trabalhava no seu bordado, os seus dedos enrugados ainda notavelmente firmes com a agulha. E durante uma pausa na narrativa, Lady Catherine pousou o seu trabalho e disse com uma gravidade incomum: Minha querida, deve compreender que o William nem sempre foi, como é agora, tão distante e cuidadosamente controlado, pois houve um tempo em que ele ria livremente e amava com todo o seu coração generoso, até que a senhorita Lydia Pitton aceitou o seu pedido de casamento e 3 meses depois terminou o noivado para se casar com um visconde com uma fortuna maior. E algo nele simplesmente se fechou como uma porta batendo contra uma tempestade de inverno. As mãos de Elenena tremiam sobre o livro, enquanto a compaixão a inundava, juntamente com a dor da compreensão. Agora ela sabia por que aqueles olhos cinzentos permaneciam tão cuidadosamente fechados, porque ele mantinha o mundo a uma distância tão grande. E embora esse conhecimento devesse ter tornado o seu próprio sofrimento mais fácil de suportar, devendo ter-lhe permitido ver a indiferença dele não como algo pessoal, mas universal, de alguma forma isso tornou tudo pior. Agora, ela não podia nem mesmo ter o pequeno e amargo conforto de se sentir rejeitada de forma única, mas tinha de reconhecer que ele não via ninguém, que o seu coração tinha sido tão profundamente partido que não podia arriscar a vulnerabilidade de ver. Naquela noite houve um jantar para Lady Catherine, que ainda se divertia apesar da idade e da enfermidade, e a sala de estar encheu-se com a nobreza local. Entre eles, 3 mulheres solteiras de idade e fortuna adequadas que se posicionaram perto de William, como flores voltadas para o sol, e Eleanor observou de sua posição perto da cadeira de Lady Catherine, cumprindo seu papel de pegar chales e ajustar almofadas, invisível como sempre, enquanto a senhorita Thornton ria alegremente de algo. William falava enquanto a senhorita Porter tocava sua manga com delicadeza experiente, e a viúva senhora Ashton conversava com ele sobre suas viagens ao exterior. Eleanor observou o rosto dele enquanto ele respondia a cada mulher com a mesma cortesia mecânica, o mesmo sorriso educado que nunca chegava aos olhos e a mesma manutenção cuidadosa da distância adequada, mesmo quando elas se aproximavam. E ela percebeu, com o coração afundando, que ele realizava esses rituais sociais com a precisão de um autômato, que por trás dos modos impecáveis não havia nada, nenhuma centelha de interesse ou possibilidade de conexão, que ele se isolara tão completamente que mesmo essas mulheres bonitas, realizadas e eminentemente adequadas, não conseguiam penetrar na sua fortaleza. E essa observação trouxe a Eleanor uma estranha mistura de alívio e desespero, pois se ele não conseguia vê-las com todos os seus encantos óbvios e busca determinada, que esperança ela jamais tivera? Ela, que existia nas margens da vida dele como uma nota de rodapé, que ele nunca se daria ao trabalho de ler. E, no entanto, saber que a sua cegueira se estendia a todos, de alguma forma, fez com que ela o amasse mais, em vez de menos. Pois agora ela compreendia que o seu isolamento não era uma escolha, mas sim sobrevivência. Não crueldade, mas sim o tecido cicatricial que se tinha formado sobre uma ferida demasiado profunda para sarar. As semanas que se seguiram passaram com a estranha qualidade de um sonho do qual se sabe que inevitavelmente se vai acordar. E Elenena passou por elas num estado de consciência elevada, memorizando tudo com a atenção desesperada de alguém que cataloga tesouros antes de um incêndio, pois ela tinha definido o fim do verão como a sua partida. E embora a data permanecesse não dita e não anunciada, exceto na carta que ela mantinha dobrada na sua secretária, isso puxava a sua consciência como a maré puxa a costa, inevitável e inexorável. Ela começou o trabalho silencioso da separação, organizando os seus modestos pertences nas primeiras horas da madrugada, depois que Lady Catherine se retirou, dobrando 9 anos de pertences acumulados com as mãos que tremiam apenas ligeiramente,
separando os livros gastos que ela havia emprestado da biblioteca e precisava devolver, as flores prensadas dos jardins onde ela nunca mais voltaria a caminhar, as luvas e chales cuidadosamente remendados que a acompanharam em inúmeros invernos ingleses nesta casa, que nunca se tornou realmente um lar, mas que de alguma forma se tornou tudo. Numa tarde chuvosa no final da primavera, quando as nuvens pairavam baixas e pesadas sobre a propriedade e os retratos na longa galeria pareciam emergir das suas molduras, com uma vivacidade invulgar na luz cinzenta, Elelanena viu-se diante das pinturas dos antepassados de William, estudando os rostos dos mortos há muito de Hartley, procurando nos seus olhos pintados alguma explicação para o homem vivo que tinha as suas feições, tentando compreender a linhagem que tinha produzido um isolamento tão cuidadosamente controlado, uma reserva tão impenetrável, e ela perguntou-se se algum desses senhores de rosto severo tinha amado como ela amava, silenciosamente e sem esperança, ou se tinham sido eles que inspiraram tal devoção nos outros e permaneceram alheios a isso. E enquanto estava ali parada, com a chuva batendo nas janelas altas, ela traçou com os olhos a linha orgulhosa da mandíbula que William herdara do avô, o formato particular dos ombros que aparecia em geração após geração, os olhos cinzentos que olhavam de tela em tela com vários graus de calor ou frieza, mas sempre com a mesma qualidade essencial de distância, de muros altos construídos contra o mundo. Ela estava tão absorta na sua análise de um retrato que representava a bisavó de William, uma mulher de olhos bondosos, que parecia olhar para Elelanena com algo parecido com compreensão, que não ouviu os seus passos no chão de mármore, até que ele falou diretamente atrás dela, sua voz a assustando tão completamente que ela realmente suspirou e se virou para encontrá-lo mais perto do que a decência ditava, perto o suficiente para que ela pudesse ver as linhas tênues nos cantos dos seus olhos, os fios prateados começando a aparecer entre os cabelos escuros nas suas têmporas. E ele disse apenas: "Menina Ashford, não tive a intenção de assustá-la." Seu tom era formal como sempre. Sua expressão não revelava nada. E ela conseguiu responder com uma compostura que não sentia. "De forma alguma, meu senhor. Eu estava apenas admirando os retratos." Ele olhou para o rosto pintado da sua bisavó e disse: "Dizem que ela era muito gentil, muito bondosa com os seus servos." E Elelanena ouviu nessas palavras alguma qualidade que não conseguia nomear, alguma inflexão que poderia ter sido significativa, ou poderia ter sido a sua imaginação desesperada, encontrando significado onde não existia. E eles ficaram ali juntos, na luz cinzenta, com a chuva a cair e os olhos dos seus antepassados a observá-los. Então ele acenou com a cabeça uma vez e afastou-se pela galeria, os seus passos ecoando no vasto espaço. Depois que ele se foi e ela ficou sozinha novamente, com os retratos e a chuva, Elelanena estendeu a mão e tocou a moldura da porta por onde ele havia passado, os seus dedos repousando contra a madeira fria. Um adeus a momentos como esses, à proximidade sem conexão, ao amor sem reconhecimento. Há 9 anos em pé, nas mesmas salas, ocupando mundos completamente diferentes. A doença de Lady Catherine surgiu repentinamente durante a noite. Uma febre que queimava o seu corpo frágil a uma velocidade alarmante, e Eleanor foi chamada da sua cama às 3 da manhã para encontrar a idosa quase inconsciente, com a pele quente ao toque, a respiração superficial e difícil, e sem hesitar, Eleanor assumiu o comando do quarto da doente, com uma competência tranquila que a surpreendeu até a ela mesma. Chamando o médico, pedindo compressas frias, sentando-se ao lado da cama durante as horas escuras. Antes do amanhecer, com a mão frágil de Lady Catherine apertada na sua. Murmurando palavras de conforto, independentemente de a idosa poder ou não ouvi-las, os dias que se seguiram se confundiram num ciclo contínuo de cuidados e vigilância, de dar colheradas de caldo entre lábios rachados, de trocar lençóis encharcados de suor, de ler em voz baixa os poemas favoritos de Lady Catherine, quando a febre baixou o suficiente para que ela reconhecesse a presença de Elelanena. E durante tudo isso, Elelanena sentiu uma devoção protetora feroz por essa mulher que lhe dera emprego quando ela não tinha para onde ir, que a tratara com mais gentileza do que sua posição exigia, que se tornara, de certa forma, a família que Eleanor perdera quando seu pai morrera, deixando-a sem dinheiro e sozinha no mundo.
William vinha ao quarto da doente todas as noites após o jantar, ficando parado na porta com uma expressão que Eleanor nunca tinha visto em seu rosto antes. Algo cru e desprotegido que poderia ser medo ou tristeza, ou simplesmente a terrível vulnerabilidade de ver alguém que ele amava se ir. E na terceira noite, quando Helena estava acordada há quase 72 horas, sustentada apenas por chá forte e pela teimosa recusa em deixar seu posto, William não ficou parado na porta, mas entrou no quarto e sentou-se na cadeira em frente a Eleanor, do outro lado do corpo adormecido de Lady Catherine. E eles ficaram sentados juntos à luz da lâmpada, ouvindo a respiração da velha senhora, gradualmente ficando mais estável, mais forte, voltando de qualquer lugar sombrio para onde a febre a tivesse levado. Foi William quem quebrou o silêncio, com a voz baixa para não perturbar o descanso da tia, dizendo: "Tem sido incansável na sua devoção, Miss Ashford, e sinto-me profundamente grato pelo seu cuidado com ela." E Eleanor olhou para cima e viu que ele a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Algo quase como admiração misturada com confusão, como se ele a estivesse a ver claramente pela primeira vez e não compreendesse bem o que estava a ver. E ela respondeu simplesmente: "Eu amo-a muito, meu senhor. Não há nada que eu não faria para o conforto dela." E a verdade dessa afirmação pairou no ar entre eles. E talvez ele tenha ouvido nela o eco de outras verdades que ela nunca poderia dizer, pois os seus olhos mantiveram os dela por um longo momento antes de ele desviar o olhar e perguntar com uma casualidade estudada: "Quando ela se recuperar, quais são os seus planos? Pretende permanecer nesta casa?" O coração de Helena apertou-se dolorosamente no peito, mas ela conseguiu manter a voz firme ao responder: "Tenho pensado em mudar, meu senhor. Talvez procurar um emprego noutro lugar." E ela viu as mãos dele apertarem os braços da cadeira. Viu o maxilar dele cerrar-se quase imperceptivelmente. Viu algo que poderia ter sido angústia passar rapidamente pelo rosto dele antes que a máscara familiar de compostura voltasse ao lugar. E ele não disse mais nada. Apenas acenou com a cabeça uma vez e voltou a sua atenção para a tia adormecida. Mas a tensão de todas as palavras que não tinham sido ditas parecia encher a sala como fumo, sufocante e inescapável. E Eleanor sabia, com a clareza particular que vem nas horas profundas da noite, que não poderia permanecer por muito mais tempo naquela casa, tão perto do homem que amava, que nunca a amaria em troca, que a sua partida se tornara não apenas uma decisão, mas uma necessidade, uma questão de sobrevivência. Por quantas noites mais ela poderia ficar sentada à sua frente assim, tão perto, e ainda assim impossivelmente distante, observando a luz da lâmpada brincar em seus traços, amando-o com cada fibra de seu ser, enquanto ele permanecia totalmente, devastadoramente inconsciente. A recuperação de Lady Catherine foi gradual, mas completa, e quando as primeiras rosas desabrocharam nos jardins, a velha senhora já estava sentada na cama, pedindo a sua correspondência e reclamando da comida insípida que o médico havia prescrito, o que Eleanor interpretou como um sinal claro de recuperação da saúde. Quando maio deu lugar a junho e a propriedade despertou totalmente para a abundância verde do verão, Eleanor sabia que havia chegado a hora de formalizar o que até então era apenas uma decisão guardada em segredo em seu coração. Ela escolheu uma manhã em que William tomava o pequeno almoço sozinho. Lady Catherine ainda permanecia nos seus aposentos para a refeição matinal, como parte da sua convalescença, e Eleanor entrou na sala de pequeno almoço com a carta que tinha escrito e reescrito uma dúzia de vezes, com as mãos firmes, apesar do bater descontrolado do seu coração, e colocou-a ao lado do prato dele com um silencioso: "Meu senhor, tenho de lhe entregar isto." Ele levantou os olhos do jornal com aquela expressão educada e distante que ela conhecia tão bem e disse: "O que é isto, Miss Ashford?" Ela respondeu sem deixar transparecer o custo dessas palavras: "O meu aviso formal de demissão, senhor. Deixarei o seu emprego dentro de um mês." Ela observou-o pegar a carta, observou os seus olhos percorrerem as linhas cuidadosamente redigidas, observou algo passar pelo seu rosto, rápido demais para ser identificado, e então as suas mãos, aquelas mãos elegantes que ela observava há 9 anos, tremeram quase imperceptivelmente,
de modo que o jornal que ele ainda segurava farfalhou levemente. E ele colocou a carta e o jornal com muito cuidado, levantou-se abruptamente e disse apenas: Entendo. Obrigado pelo aviso, senhorita Ashford, e saiu da sala. Tão rapidamente que quase voou, deixando o pequeno almoço intocado, o café a arrefecer na chávena. E ela, Helanena, ficou ali sozinha, sob a luz do sol da manhã, que entrava pelas janelas altas, e sentiu o coração partir-se em dois, pois ela nutria uma pequena e tola esperança de que ele lhe pedisse para ficar. Ele poderia mostrar algum sinal de que a sua partida era importante para ele. Mas ele recebeu a notícia com a mesma cortesia fria com que recebia todas as coisas, e a dor era tão aguda que ela mal conseguia respirar. Ela fugiu para o jardim de rosas, especificamente onde ela havia caminhado tantas manhãs antes que a casa lhe acordasse, né? E lá, entre as flores, pesadas de orvalho e fragrância, ela permitiu-se chorar, como não chorava desde a morte do pai. Lágrimas silenciosas que caíam sobre as pétalas das rosas cor-de-rosa, brancas e vermelhas. E olhou à sua volta para a beleza da propriedade em plena glória do verão, para os carvalhos antigos que projetavam sombras salpicadas, para a fonte de pedra onde os pássaros vinham beber, para os canteiros cuidadosamente tratados de lavanda e dedaleira, para o caminho sinuoso que ela percorria em todas as estações há 9 anos. E ela sabia que não estava apenas a deixar o emprego, mas a deixar o único lar que conhecera na sua vida adulta. Deixando o homem que amava com uma devoção que se tornara parte integrante do seu ser, deixando para trás tudo o que importava, levando consigo apenas memórias e a terrível e libertadora consciência de que finalmente encontrara a coragem para escolher a sobrevivência em vez do sofrimento silencioso. E enquanto ali permanecia, com lágrimas nas bochechas e o perfume das rosas à sua volta, sussurrou ao ar da manhã: Adeus, William, adeus a tudo isto, e adeus ao amor que nunca foi correspondido. Adeus à esperança. E as rosas balançaram com a brisa suave, como se compreendessem, como se tivessem testemunhado todos esses anos de devoção silenciosa e desgosto silencioso. E Helanena enxugou os olhos, endireitou os ombros e voltou para a casa, para o mês restante de serviço, para a manhã inevitável, quando ela deixaria Hartley Hall para sempre. William ficou na sala de pequeno almoço muito tempo depois de Eleanor ter saído, olhando para a carta que ela tinha deixado ao lado do seu prato intocado, e algo dentro dele que tinha sido cuidadosamente controlado durante anos começou a rachar e a fragmentar-se de maneiras que ele não compreendia. E viu-se incapaz de permanecer naquela sala cheia de sol, com a sua alegre luz matinal e a zombaria da rotina normal. Então ele caminhou, percorrendo os corredores de Hartley Hall, sem destino ou propósito, impulsionado por uma inquietação que parecia perigosamente próxima do pânico, e para onde quer que se virasse, via evidências da presença de Helanena, de maneiras que nunca havia notado conscientemente antes, mas que agora o atingiam com a força de uma revelação. Na biblioteca, havia um livro aberto sobre a pequena mesa junto à janela, um volume de poesia que ele reconheceu como um que ela costumava ler nas horas tranquilas antes do jantar, e deu por si a pegá-lo, passando os dedos pelas páginas que ela tinha tocado, lendo as linhas que ela tinha lido, e a intimidade deste simples ato fez as suas mãos tremerem. Na cadeira da sala de estar estava o chale dela, o chale cinza macio que ela usava quando as manhãs eram frias, e ele ficou olhando para ele como se fosse um artefato de uma civilização desaparecida, algo precioso e inexplicável. E percebeu com um choque que conhecia esse chale, conhecia o tom exato de cinza, sabia como ela o enrolava nos ombros, sabia sem nunca ter observado conscientemente esses detalhes. E como isso era possível, a menos que ele a tivesse observado o tempo todo sem perceber? No hall de entrada havia um vaso de flores, rosas brancas e lavanda, dispostas com elegância simples, e ele sabia, sem que ninguém lhe dissesse, que Eleanor as havia arranjado, que havia caminhado pelo jardim de manhã cedo, antes que qualquer outra pessoa se levantasse, e colhido essas flores e as colocado ali, e que elas murchariam e morreriam, e ela não estaria ali para substituí-las. E a ideia dessa ausência comum pareceu-lhe insuportável. Ele acelerou o passo, como se pudesse ultrapassar a constatação que crescia dentro dele, subiu as escadas até a galeria de retratos, parou diante da pintura do seu avô
e tentou invocar o conforto familiar da história da família, da linhagem e do dever, e da progressão ordenada das gerações. Mas tudo o que conseguia pensar era que Eleanor estivera neste mesmo lugar apenas algumas semanas antes, contemplando esses mesmos retratos. E o que ela estaria a pensar? O que ela estaria a sentir? E por que ele nunca perguntou, nunca se questionou, nunca a viu como algo mais do que uma presença silenciosa na periferia da sua vida? Ele disse a si mesmo que era apenas um hábito, essa perturbação com a sua partida iminente, que qualquer interrupção na rotina estabelecida causaria naturalmente algum grau de desconforto e que ele se acostumara com a eficiência dela, a competência dela, a gestão discreta dela dos detalhes domésticos, e que todo esse sentimento era simplesmente resistência à mudança, nada mais. Mas mesmo enquanto formulava essas explicações racionais, ele sabia que eram mentiras, pois a verdade estava a surgir através de todas as suas defesas cuidadosamente construídas, como água através das fendas de uma barragem. A verdade de que, em algum momento ao longo de 9 anos, Elela Nena Ashford se tornara essencial para ele de maneiras que ele se recusara a reconhecer, que a sua presença tranquila não era apenas agradável, mas necessária, que ela compreendia o seu humor sem que ele precisasse expressá-lo, antecipava-lhe as suas necessidades, criava ao seu redor uma atmosfera de compreensão tão gentil que ele vivia os seus dias amortecido pelo cuidado dela, sem nunca reconhecê-lo como cuidado, como devoção, como amor. E Deus o ajudasse, o que ele tinha feito? Como ele tinha sido tão cego? Como ele não tinha conseguido ver o que estava bem diante dele todo esse tempo? E as memórias voltaram agora com terrível clareza. Os pequenos momentos que ele tinha descartado ou esquecido. A maneira como ela sorria quando pensava que ninguém estava a ver. A maneira como a sua voz suavizava quando lia para a tia dele. A maneira como ela se sentava com ele durante a doença da tia, sem pedir nada para si mesma, dando tudo. E ele pressionou as palmas das mãos contra os olhos, como se pudesse impedir as visões. Mas elas continuavam a surgir. 9 anos de momentos, 9 anos da presença silenciosa dela, 9 anos amando-o, enquanto ele permanecia trancado na sua fortaleza de tristeza e medo. E a crueldade disso, o desperdício disso, o terrível e devastador desperdício disso. E ele soube, com uma certeza repentina e esmagadora, que se Eleanor partisse, perderia algo que nem sabia que possuía, algo mais precioso do que toda a riqueza acumulada e a história de Hartley Hall. Perderia a única pessoa que o via verdadeiramente e o amava mesmo assim. E a consciência do que tinha lá a perder fez com que se sentisse como se o chão, sob os seus pés, se tivesse transformado em água. Faltavam 3 semanas, e Eleanor marcava cada dia com uma resignação silenciosa que parecia libertadora e devastadora, continuando as suas tarefas com a mesma eficiência cuidadosa que sempre demonstrou, enquanto dentro do seu coração se preparava lentamente para a amputação da partida, e ela não esperava a mudança que ocorreu no comportamento de William. O estranho novo padrão que surgiu nessas semanas, como uma mudança na própria arquitetura dos seus dias. Ele começou a aparecer em lugares que nunca frequentara antes, lugares que eram o refúgio privado dela dentro da vasta propriedade. E a primeira vez que ela o encontrou na biblioteca numa quarta-feira à tarde, quando ele nunca ia à biblioteca nas quartas-feiras à tarde, ela assustou-se visivelmente, e ele ofereceu uma explicação forçada sobre estar à procura de um volume específico sobre gestão de propriedades, embora o livro que ele acabou por escolher fosse uma coleção de poesia, e 2 dias depois ele estava na sala de estar na hora exata em que ela sempre tomava o seu chá sozinha, e ele alegou que tinha vindo por causa da melhor iluminação para ler a sua correspondência, embora o escritório tivesse iluminação perfeitamente adequada, e ele sabia disso. E então ela o encontrou no jardim de rosas, numa manhã de domingo, em pé entre as flores, com as mãos cruzadas atrás das costas, numa atitude de casualidade estudada que não enganava nenhum dos dois. E quando ele a viu, não recuou como ela esperava, mas em vez disso caminhou em direção a ela e disse: "As rosas estão particularmente bonitas este ano, Miss Ashford." E ela respondeu: "Sim, meu senhor, estão mesmo." E ficaram ali em um silêncio excruciante, enquanto as abelhas zumbiam entre as flores e o sol da manhã ficava mais quente, e ele parecia estar lutando para dizer algo mais,
movendo a mandíbula, sem olhar diretamente nos olhos dela, e finalmente perguntou: tem a certeza da sua decisão de partir? A pergunta, feita num tom que tentava parecer indiferente, mas falhava, fez o coração dela apertar dolorosamente, mas ela não podia dizer-lhe a verdade. Não podia expor 9 anos de amor diante dele como uma suplicante desesperada. Então ela disse apenas: sim, meu senhor, bastante certa de que era hora de uma mudança. E ela viu algo passar pelo rosto dele que poderia ter sido dor, frustração ou raiva. Ela não sabia dizer qual. E ele disse: uma mudança? Como se estivesse a testar a palavra, achando-a inadequada. E para onde irá? O que fará? E ela respondeu: tenho um emprego à minha espera com uma família em Hampshire, meu senhor. Uma viúva que precisa de uma companheira. O que não era totalmente verdade. O emprego ainda não estava confirmado, mas era provável, e ele cerrou os punhos ao lado do corpo e disse: entendo, Hampshire, bem longe, então. E ela disse: sim, meu senhor. E o ar entre eles parecia carregado com tudo o que não estavam a dizer, com 9 anos de palavras não ditas pressionando os limites do discurso adequado. E ele abriu a boca como se fosse dizer algo mais, algo real talvez, mas então a fechou novamente, apenas acenou com a cabeça secamente e disse: espero que seja muito feliz lá, menina Ashford, e afastou-se com os ombros rígidos, deixando-a parada entre as rosas, com lágrimas ameaçando cair e confusão lutando com mágoa. O que ele queria dela? Por que de repente ele estava em todos os lugares para onde ela se virava? Por que ele fazia perguntas como se as respostas dela importassem, quando antes ele nunca se importara, e ela não conseguia entender? Não podia permitir-se esperar que isso significasse algo além da resistência habitual de um patrão à mudança em sua casa. Então, ela se preparou e continuou a contar os dias. Agora eram 19, depois 18, depois 17, enquanto William continuava a sua estranha campanha de proximidade, aparecendo no pequeno almoço quando normalmente tomava-o no seu escritório, demorando-se nos corredores por onde ela passava, e sempre com aquelas tentativas forçadas de conversa que não levavam a lado nenhum, porque ela não suportava revelar o seu coração e ele parecia incapaz de dizer o que realmente pensava. E a frustração crescia entre eles como uma tempestade que se aproximava. E Eleanor começou a sentir como se estivesse a ser lentamente despedaçada, pois partir seria uma agonia. Mas permanecer nesse novo tormento de sua atenção inexplicável talvez fosse pior. E ela rezou por força para suportar essas últimas semanas, para manter a compostura e partir com a dignidade intacta, mesmo com o coração despedaçado em pedaços cada vez menores. Restavam 2 semanas, e Lady Catherine Hartley, agora recuperada da sua doença, mas não do seu poder de observação, chamou o seu sobrinho à sua sala de estar privada numa tarde cinzenta, quando a chuva ameaçava, mas ainda não caía. E William veio relutante, sentindo talvez que essa conversa não seria a gentil indagação sobre sua saúde que ele poderia preferir. E de fato, sua tia não perdeu tempo com gentilezas, mas olhou para ele com aqueles olhos perspicazes que a idade não havia ofuscado e disse: sente-se, William, precisamos falar francamente. E ele sentou-se, sentindo-se de repente como um menino chamado a prestar contas por algum erro. Ela cruzou as mãos no colo e disse: estás prestes a cometer o erro mais grave da tua vida. E ele enrijeceu e disse: não sei o que queres dizer, tia. Embora, é claro, soubesse exatamente o que ela queria dizer. E ela fez um som de impaciência e respondeu: não insultes a minha inteligência com negações. Sabes perfeitamente que estou a falar da Eleanor, da tua cegueira, da tua covardia. E as palavras atingiram-no como golpes, covardia. E ele quis protestar, mas descobriu que não conseguia. Pois não era a covardia que o mantinha afastado dos sentimentos há tanto tempo. E a sua tia continuou, com a voz agora mais suave, mas não menos incisiva. Eu vi aquela rapariga amar-te durante 9 anos, William. 9 anos de devoção silenciosa. E vi-te não conseguir ver o que estava diante dos teus olhos. E agora que ela encontrou a coragem para partir, para poupar-se de mais dor, tu vagueias pelos corredores como um fantasma, aparecendo no caminho dela, fazendo perguntas sem sentido. E ainda assim não dizes a verdade. Ainda assim não age. E devo perguntar-lhe, meu querido rapaz,
Está realmente a viver ou apenas a existir? Está a honrar a memória de Catherine com este isolamento autoimposto? Ou está a atrair a própria capacidade de amar que o tornou digno dela em primeiro lugar? E a menção à sua antiga noiva, morta há 10 anos, fez William estremecer, pois ele não falava o nome dela em voz alta há tanto tempo, carregava a memória dela como um talismã contra mais dor, e a sua tia viu o estremecimento e pressionou a sua vantagem, dizendo: ela amava a vida, amava plenamente e sem medo, e ficaria devastada ao ver no que te tornaste, este homem vazio que passa os dias sem realmente vivê-los. E agora Eleanor, querida Eleanor, que não pediu nada, que deu tudo, que o amou com uma paciência e graça que me deixam humilde. Agora ela está a ir embora porque você não consegue encontrar coragem para abrir o seu coração. E digo-te claramente que se a deixares ir, vais arrepender-te pelo resto dos teus dias. Vais olhar para trás, para este momento, e saberás que escolheste o medo em vez do amor, escolheste a segurança em vez da vida, e vais morrer sozinho nesta grande casa, rodeado pelo teu precioso controlo e pela tua distância cuidadosamente mantida de todos os sentimentos humanos. E é isso mesmo que queres? E William ficou ali sentado, sentindo como se ela tivesse colocado a mão no seu peito, arrancado o seu coração e o tivesse segurado para examiná-lo. E ele descobriu que não conseguia falar, não conseguia se defender, pois tudo o que ela dizia era verdade. E ela se inclinou para a frente, pegou a mão dele, com um aperto surpreendentemente forte para alguém que havia adoecido recentemente, e disse mais suavemente: eu sou velha, William, e já vi muito da vida, e digo-lhe que o amor verdadeiro, raramente aparece. E quando ele chega, devemos ter a coragem de recebê-lo, honrá-lo, retribuí-lo, mesmo que isso nos aterrorize, mesmo que tenhamos sido magoados antes, mesmo que todos os nossos instintos gritem para nos protegermos. Pois uma vida sem amor não é vida. É apenas uma longa agonia, e Elelanena ama-te, tem-te amado fielmente sem esperança de retribuição. E tu, meu querido rapaz, quer tenhas admitido isso a ti mesmo ou não, também a amas. Eu vi isso na maneira como a observas quando pensas que ninguém está a ver, na maneira como te desmoronaste nas últimas semanas com a ideia de perdê-la. E a questão não é se a amas, mas se tens coragem de reconhecer isso, de falar, de arriscar o teu coração novamente. E ela soltou a mão dele, recostou-se e disse: 2 semanas, William. É todo o tempo que tens. 2 semanas para decidir se vais viver ou apenas existir. 2 semanas para encontrar a tua coragem ou perder tudo o que importa. E então ela dispensou-o e William saiu da sala de estar e caminhou para o jardim, enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair. E pela primeira vez em anos, lhe permitiu-se examinar os seus sentimentos honestamente, livrando-se de todas as racionalizações e defesas cuidadosas. E o que ele descobriu por baixo aterrorizou-o, pois a sua tia estava certa. E ele amava Eleanor, talvez a tivesse amado lenta e silenciosamente durante anos, sem reconhecer isso. E a ideia de dizer essa verdade, de se tornar vulnerável novamente, de arriscar a devastação que sentira quando Catherine morrera. Isso fez com que ele quisesse recuar para a sua fortaleza de controlo. Mas pensou em Eleanor partindo, em nunca mais a ver, em passar o resto da sua vida nessa existência vazia que a sua tia descrevera com tanta precisão. E ele sabia que tinha de escolher. Tinha de encontrar dentro de si a coragem que ainda restava. E ali parado na chuva, ele sentiu algo mudar dentro de si. Alguma parte há muito congelada do seu coração começando a rachar e derreter. E ele sabia que qualquer medo que sentisse, qualquer risco que o amor acarretasse, não era nada comparado à certeza da perda se deixasse Eleanor ir embora. Restava 1 semana, 7 dias que se estendiam diante de Eleanor, como uma ponte que ela precisava atravessar para chegar a de um país desconhecido, e ela começou o ritual de arrumar a sua mala, a mais íntima das despedidas. Cada item que ela dobrava e colocava na mala de couro gasta era uma memória que ela deliberadamente consignava ao passado. E lá estava o chale cinza que ela usara naquela tarde de outubro, 3 anos atrás, quando uma chuva inesperada a pegou no jardim. E William aparecera com um guarda-chuva, acompanhando-a de volta à casa em silêncio,
mas ficando perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro da chuva em seu casaco e sentir o calor que emanava de sua presença. Ela segurou o chale contra o rosto, respirando o leve aroma de lavanda dos sachês que guardava em seu guarda-roupa, e então o dobrou cuidadosamente e o colocou na mala. E havia o pequeno volume de Wordsworth que ele lhe entregara numa manhã de inverno, dizendo apenas: "Achei que a senhorita Ashford poderia gostar disso." O primeiro e único livro que ele lhe dera diretamente, e ela o guardara com um carinho irracional, lera-o até conseguir recitar passagens inteiras de memória, e traçou a capa desgastada com as pontas dos dedos antes de colocá-lo em cima do chale. E lá, entre as páginas do seu diário, encontrou a rosa prensada do jardim, colhida numa manhã de junho, 2 anos atrás, quando o mundo parecia quase insuportavelmente belo. E o seu coração estava tão cheio de amor não expresso que ela pensou que poderia explodir, e a rosa agora estava frágil. A sua cor desbotou para um rosa fantasmagórico. Mas ela lembrava-se exatamente do arbusto de onde ela tinha vindo, lembrava-se da maneira como o orvalho brilhava nas suas pétalas, lembrava-se de ficar ali sozinha pensando: isso é o suficiente, e amá-lo é o suficiente, mesmo que ele nunca saiba. E ela colocou a flor prensada cuidadosamente numa pequena caixa de madeira forrada a veludo e colocou-a também no baú. Enquanto isso, do lado de fora da janela, sem que ela soubesse, William estava em seu escritório, observando-a caminhar pelo jardim em uma de suas últimas caminhadas pelos terrenos que ela havia aprendido a amar, e ele estava memorizando tudo sobre ela. A maneira como ela parava para tocar a casca do velho carvalho. A maneira como se inclinava para examinar uma rosa que florescia à tarde. A graciosidade particular dos seus movimentos. A inclinação da cabeça quando algo chamava a sua atenção. E dentro do seu peito, o seu coração fazia cálculos de perda. Medindo todos os dias que viriam sem a presença dela, sem a sua competência silenciosa, sem a qualidade particular de paz que ela trazia aos quartos simplesmente por estar neles. E a percepção que vinha crescendo desde a honestidade devastadora da sua tia, 3 dias antes, finalmente cristalizou-se em certeza absoluta. Ele amava Eleanor Ashford, que tinha sido invisível para ele durante 9 anos, ao mesmo tempo que era essencial para o seu dia a dia. Amava-a com uma profundidade que o aterrorizava, porque não tinha escolhido isso, não se tinha preparado para isso, não tinha construído nenhuma defesa contra isso, e agora compreendia que talvez a tivesse amado lenta e silenciosamente durante anos, que o seu coração tinha tomado as suas próprias decisões, enquanto a sua mente consciente permanecia presa a uma dor antiga e a um medo ainda mais antigo. E o terror dessa constatação misturava-se com outra coisa, algo que parecia quase uma maravilha. Pois mesmo no seu medo, ele reconhecia que esse amor silencioso e constante, que crescera na escuridão sem que ele cuidasse dele, era diferente de tudo o que ele conhecera antes. Era paciente enquanto a sua paixão juvenil tinha sido urgente. Era profundo, enquanto o seu amor anterior tinha sido brilhante. Estava enraizado em anos de observação e intimidade inconsciente, em milhares de pequenos momentos de proximidade e compreensão. E ele não sabia o que fazer com esse conhecimento. Não sabia como expressá-lo depois de tantos anos de silêncio. Não sabia se tinha o direito de expressá-lo agora, quando ela tinha tomado a decisão de partir. Quando ela aceitou claramente que ele nunca mais a veria, e o medo de que ela o rejeitasse podia dizer-lhe que qualquer amor que ela tivesse sentido um dia se esgotara em 9 anos de invisibilidade. Esse medo paralisava-o, mesmo quando outro medo, ainda maior, sussurrava que, se ele não falasse, a perderia para sempre, passaria o resto da vida na existência vazia que a sua tia descrevera. E assim ele ficou à janela a observar Eleanor no jardim, memorizando-a, amando-a, aterrorizado por ela. Restavam 7 dias, e cada um deles pesava com o peso das palavras que ele não sabia como dizer. Restavam 3 dias, 72 horas que se estendiam diante de William como uma eternidade, e ainda assim corriam em direção a ele com uma velocidade terrível. E naqueles 3 dias ele descobriu que saber que se ama e encontrar a coragem para expressar esse amor são duas coisas completamente diferentes. Pois cada vez que ele decidia ir até Eleanor para lhe contar tudo, o medo surgia nele como uma força física, sussurrando sua lista de desastres.
E se ela o rejeitasse? E se 9 anos de silêncio tivessem matado qualquer sentimento que ela pudesse ter tido? E se ele falasse e visse piedade nos olhos dela, em vez de amor? E se abrir o seu coração novamente apenas trouxesse a dor devastadora que ele passou uma década a evitar? E assim ele permaneceu paralisado, vendo as horas passarem, odiando-se pela sua covardia, mas incapaz de superá-la. Enquanto Eleanor, acreditando estar completamente esquecida nestes últimos dias, descobriu, para sua surpresa, uma estranha paz a tomar conta dela. E a decisão foi tomada. A mala estava pronta. O futuro, por mais incerto que fosse, era pelo menos diferente dessa longa dor de amar sem esperança. E ela percorreu a propriedade com uma espécie de melancolia calma, despedindo-se dos quartos, corredores e vistas das janelas, guardando memórias que levaria consigo para qualquer vida que a esperasse além dessas paredes. E na noite do terceiro último dia, a Sra. Winters. A governanta organizou um jantar de despedida para Eleanor, reunindo os funcionários da casa na sala dos empregados, onde colocaram a porcelana boa e prepararam os pratos favoritos de Eleanor, e os empregados superiores fizeram discursos elogiando a sua bondade e competência, e as empregadas com quem ela tinha feito amizade choraram abertamente, e até mesmo o Severo. O mordomo, o Sr. Davis, parecia emocionado ao levantar o copo e dizer: "A senhorita Ashford, que agraciou esta casa com a sua presença e bondade, que ela encontre toda a felicidade na sua nova situação." E todos beberam. E Eleanor sentiu a garganta apertar-se de emoção com esta homenagem inesperada, ao perceber que, afinal, tinha sido vista, se não pela única pessoa cujo reconhecimento ela ansiava, pelo menos por estas boas pessoas que tinham trabalhado ao seu lado durante 9 anos. E Lady Catherine insistiu que Eleanor jantasse com a família naquela última noite, e assim ela se viu na longa mesa da sala de jantar formal, vestindo seu melhor vestido, que, no entanto, era simples ao lado do traje elegante da tia. E William estava lá, silencioso e pálido, com suas roupas de noite imaculadas como sempre, mas com algo desgrenhado nos olhos. E ele não comeu, embora os criados colocassem prato após prato à sua frente. Ele não bebeu, embora sua taça de vinho fosse enchida e reenchida, e seus olhos seguiam Eleanor com uma intensidade que teria sido notada se alguém estivesse prestando atenção. Mas Lady Catherine estava decididamente alegre, contando histórias dos anos de serviço de Eleanor, da sua paciência e sabedoria, de como a casa nunca mais seria a mesma sem ela. E Eleanor sorria e murmurava respostas apropriadas, enquanto William ficava paralisado, observando-a, memorizando a forma como a luz das velas refletia no seu cabelo escuro, a curva suave da sua bochecha, o movimento gracioso das suas mãos, sabendo que a estava a perder e ainda incapaz de encontrar palavras. E Lady Catherine percebeu, é claro, percebeu a agonia do seu sobrinho e a compostura cuidadosamente mantida de Eleanor, e sorriu para si mesma, pensando que talvez a tragédia ainda pudesse ser evitada se William conseguisse encontrar coragem, embora o tempo estivesse a esgotar-se desesperadamente. E quando o jantar terminou, e Eleanor se levantou para se retirar, alegando a necessidade de terminar os seus preparativos, William levantou-se da cadeira como se fosse segui-la, depois afundou-se novamente, com as mãos agarradas à borda da mesa, e Lady Catherine observou-o com uma mistura de exasperação e simpatia, pois ela poderia levá-lo à verdade, mas não poderia fazê-lo falar. Isso ele teria que encontrar dentro de si mesmo. E Eleanor subiu lentamente a grande escadaria até o seu pequeno quarto, sem saber que lá embaixo, na sala de jantar, ele estava sentado com a cabeça entre as mãos, enquanto a sua tia dizia baixinho: "3 dias, meu querido menino. Apenas 3 dias. E então será tarde demais." E ele sussurrou: "Eu sei." Mas ainda assim não se mexeu. O medo ainda o mantinha paralisado, e o relógio no corredor bateu 10 horas, e a casa mergulhou na noite, e a oportunidade escapou como água por entre dedos desesperados. O último dia chegou com aquela peculiar sensação de irrealidade que acompanha todos os finais irrevogáveis. E Eleanor acordou antes do amanhecer com o som dos rapazes do estábulo a carregar as suas malas para a carruagem, os baques e os arranhões do couro contra a madeira, marcando o fim da sua vida neste lugar. E ela deitou-se na sua cama estreita, no pequeno quarto que tinha sido seu por 9 anos,
observando a luz cinzenta intensificar-se além da janela. Sabendo que em poucas horas ela deixaria esta casa para sempre, passaria por suas portas como uma estranha, não pertencendo mais aos ritmos e rotinas que moldaram os seus dias, e esse conhecimento ficou em seu peito como uma pedra, pesado e frio. Mas ela levantou-se porque não havia mais nada a fazer. Vestiu as suas roupas de viagem, o vestido azul escuro e o casaco a condizer que usara quando chegara, há 9 anos, encontrando uma estranha simetria nisso, e então começou a sua ronda de despedida pela casa, passando pelos quartos que ainda estavam na penumbra do início da manhã, tocando as paredes como se pudesse absorvê-las através das pontas dos dedos, respirando o aroma particular de cada espaço, a biblioteca com o seu cheiro a couro velho e madeira, a sala de estar com o perfume suave das rosas que ela havia arranjado ontem, uma longa galeria com o aroma de cera de abelha e tempo. E ela caminhou lentamente, reverentemente, dizendo adeus às testemunhas inanimadas de sua devoção secreta, às cadeiras onde ela se sentara, às janelas através das quais ela observara as mudanças das estações, os pisos que ela havia atravessado inúmeras vezes carregando livros, chá ou cartas, e finalmente chegou à biblioteca e àquela sala acima de todas as outras, onde havia passado tantas noites na companhia inconsciente de William, e ficou parada na porta olhando para a cadeira dele junto à lareira, a mesinha onde ele guardava a sua leitura atual, o candeeiro que lançava uma luz tão bonita sobre os seus traços quando ele lia, e permitiu-se sentir plenamente a perda disso. O fim de observá-lo, o fim dessas horas tranquilas de proximidade, que tinham sido tanto a sua alegria quanto o seu tormento. E então ela caminhou até a secretária dele, aquela peça maciça de mogno que dominava um canto da sala, e do bolso do seu casaco, ela tirou uma única rosa branca cortada do jardim, logo após o amanhecer, com as pétalas ainda com gotas de orvalho, e a colocou cuidadosamente no centro da secretária dele. Esta pequena declaração que ela nunca teria coragem de fazer com palavras, este símbolo de tudo o que ela sentia e nunca dizia. 9 anos de devoção condensados na beleza frágil de uma flor, e ela ficou olhando para ela por um longo momento. Esta rosa que não lhe diria nada do que ele queria saber, mas tudo o que ela precisava dizer. Então, ela virou-se e saiu da biblioteca sem olhar para trás. Subiu as escadas até ao seu quarto para pegar a bolsa e as luvas, o coração batendo com uma estranha mistura de tristeza e determinação, pois ela estava a partir, mas também estava finalmente a falar, mesmo que apenas na linguagem das flores, mesmo que ele provavelmente nunca entendesse o que a rosa significava. E enquanto descia as escadas dos empregados pela última vez, a casa começava a acordar à sua volta. E ela pensou que era certo partir nesta hora liminar, entre a noite e o dia, entre a vida que ela conhecia e a vida que agora deveria descobrir. E ela não sabia que lá em cima William ainda dormia inquieto, que ele tinha ficado acordado até quase ao amanhecer, lutando contra os seus demônios, antes de finalmente sucumbir ao sono exausto, que ele acordaria e descobriria que ela tinha partido. E ela não sabia da rosa que a esperava na secretária dele, sem espinhos, com o caule cortado em ângulo, a sua brancura pura contra a madeira escura, uma mensagem final de um coração que amara em silêncio por tanto tempo, que o silêncio se tornara a sua língua nativa. William acordou sobressaltado com a pálida luz da manhã e a terrível constatação de que tinha adormecido demais, que as últimas horas estavam a passar, enquanto ele permanecia paralisado por sonhos e indecisão, e levantou-se apressadamente, vestindo-se com mãos trêmulas, o coração já a bater aceleradamente com um medo sem nome, e algo o puxou em direção à biblioteca, algum instinto ou intuição. E quando ele entrou naquela sala familiar, o sol da manhã entrava pelas janelas altas, iluminando a sua secretária. E ali, sobre a madeira escura, estava uma única rosa branca, perfeita e imaculada, as suas pétalas luminosas à luz, e William parou como se tivesse sido atingido, olhando para essa coisa impossível, essa flor que não estava ali quando ele se retirou na noite anterior, e lentamente, quase com medo, aproximou-se da secretária. Estendeu a mão para tocar a rosa com dedos trêmulos e levantou-a, sentindo a suavidade do caule onde os espinhos tinham sido cuidadosamente removidos. Viu o ângulo preciso do corte que revelava uma intenção deliberada.
e a compreensão tomou conta dele como uma onda, afogando-o na verdade que de repente se tornou óbvia. Pois Elanena amava rosas, cuidava delas no jardim, arranjava-as em vasos por toda a casa. E ela deixaria uma rosa falaria nessa linguagem silenciosa, porque o silêncio tinha sido o seu único vocabulário durante 9 anos. E a rosa branca significava pureza, devoção, reverência, significava tudo o que ela nunca tinha sido capaz de dizer com palavras. Significava que ela o tinha amado, talvez ainda o amasse, e ele tinha sido tão cego, tão determinado a não ver, e todo o peso do que estava a perder atingiu-o com força física. 9 anos da sua presença silenciosa, da sua competência gentil, da sua devoção paciente que ele tinha dado como garantida, como se dá como garantido o ar que se respira, e o pânico tomou conta da terrível certeza de que era tarde demais, que ela já se tinha ido, e ele virou-se e saiu a correr da biblioteca. A rosa, ainda apertada na sua mão, correu pelos corredores com a sua compostura completamente abalada, chamando por Davis, pela senhora Winters, por qualquer pessoa que pudesse dizer-lhe se Eleanor tinha partido. E ele irrompeu pelo hall de entrada no momento em que o grande relógio batia às 8 horas. E lá na entrada, além das portas abertas, ele podia ver a carruagem, as malas dela já guardadas, os cavalos batendo os cascos e prontos, e seu coração parou. Simplesmente parou de bater por um momento terrível. Então ouviu passos na grande escadaria, aqueles passos leves e familiares que ele já tinha ouvido milhares de vezes sem realmente ouvir, e virou-se e a viu a descer. Elanena Ashford em seu vestido de viagem azul escuro, o chapéu na mão, o rosto composto, mas pálido, tão pálido, e os olhos dele se encontraram através do piso de mármore preto e branco. E o mundo pareceu suspender-se, o tempo esticando-se e dobrando-se. E William viu tudo naquele momento. Viu os 9 anos refletidos nos olhos dela, o amor, o desejo e a resignação. Viu a mulher que tinha permanecido nas sombras da sua vida, mantendo a sua devoção como uma vela na escuridão. E algo dentro dele se partiu. Alguma barreira ou muro final, e a sua compostura, que ele mantinha há uma década, desmoronou visivelmente, o seu rosto transformando-se da máscara aristocrática fria que ele usava para algo cru e desesperado, e totalmente vulnerável. E Elanena parou a meio da escada, paralisada pela expressão no rosto dele, pela rosa branca que ele segurava na mão como uma acusação ou um apelo, e entre eles a luz da manhã entrava em feixes pelas janelas altas, e os empregados da casa começaram a se reunir, atraídos pela comoção, testemunhando esse momento de transformação, e William deu um passo em direção à escada. Depois outro, com a rosa a tremer na sua mão, e abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pois como é que se fala após 9 anos de silêncio? Como é que se diz num único momento o que deveria ter sido dito ao longo de 1000 dias? E Eleanor ficou completamente imóvel, com a mão no corrimão, o coração batendo forte contra as costelas, observando o homem que amava desmoronar-se diante dos seus olhos, vendo algo que nunca ousara esperar ver, e o espaço entre eles vibrava com possibilidades e terror, e o peso de tudo o que não fora dito. A palavra escapou dos lábios de William como pouco mais do que um sussurro, mas atravessou a extensão de mármore com a força de um trovão. Espera. E Eleanor congelou na escada como se aquela única sílaba a tivesse transformado em pedra. A mão agarrada ao corrimão até os nós dos dedos ficarem largos, e ao redor deles os empregados domésticos se reuniram nas portas e corredores. A senhora Winters com a mão pressionada contra a boca, Davis parado rígido na entrada, os parlades segurando seus panos de limpeza, todos testemunhas desse momento de quebra de decoro. E William dirigiu-se para as escadas, sem a sua habitual graciosidade. Os seus movimentos quase tropeçando na urgência, a rosa branca ainda agarrada na mão, e que se danasse a decência, que se danasse a dignidade, que se danasse tudo, exceto a terrível necessidade de impedi-la de sair por aquela porta. E ele chegou ao fim da grande escadaria e olhou para ela. E Elanena viu em seu rosto uma emoção tão nua que sua respiração ficou presa na garganta, viu as paredes que ele havia construído tão cuidadosamente ao longo dos anos desmoronando como fortificações antigas diante de um cerco. E ele subiu as escadas em direção a ela. 2 degraus, 3, até ficar logo abaixo de onde ela estava paralisada.
e os olhos deles estavam quase ao mesmo nível, e ela podia ver o leve tremor nas mãos dele e o desespero selvagem nos olhos cinzentos dele que ela nunca tinha visto em todos os seus 9 anos de distância cuidadosa. E ele falou novamente, a voz áspera e quebrada, despojada de todo o artifício. Não vá embora. E essas duas palavras continham um apelo tão cru que Elelanena sentiu a sua própria compostura cuidadosa começar a se quebrar. Sentiu as lágrimas que jurara não derramar arderem atrás dos seus olhos, e a descrença se misturou com a esperança, se misturou com o medo no seu rosto, pois isso não podia estar a acontecer. William Hartley não se quebrava, não implorava, não olhava para ela com uma vulnerabilidade tão devastadora, e, no entanto, ali estava ele, com o peito arfando como se tivesse corrido quilômetros, em vez de apenas atravessar um corredor. E ele ergueu a rosa entre eles, aquele símbolo branco de sua devoção secreta, e sua voz falhou quando ele disse, eu estive cego, Eleanor. Tão cego e eu, mas as palavras pareciam falhar, sufocadas pela emoção ou pelo medo, ou pela pura impossibilidade de dizer em momentos o que deveria ter sido dito ao longo de anos. E ele tentou novamente. Perdoa-me. E foi apenas um sussurro, quase inaudível. Mas Eleanor ouviu tão claramente como se ele tivesse gritado. Ouviu o desespero, a tristeza e o apelo contidos nessas duas palavras, e as lágrimas que ela vinha contendo começaram a cair, traçando caminhos silenciosos pelas suas bochechas pálidas e os 9 anos que se estendiam entre eles, pesados com todos os momentos de observar, esperar e amar em silêncio. Todas as noites na biblioteca, quando ela se sentava invisível, enquanto o seu coração se partia silenciosamente, todas as manhãs em que ela servia o chá dele com mãos que ansiavam por tocá-lo, todas as noites em que ela ficava lá acordada, sabendo que ele nunca a veria. E agora ele estava diante dela, vendo-a de verdade, talvez pela primeira vez, e o peso disso era quase insuportável. E abaixo deles os funcionários observavam em silêncio ofegante. E a luz da manhã continuava a entrar pelas janelas altas. E algures na entrada os cavalos da carruagem batiam os cascos impacientemente. E Eleanor abriu a boca para falar, mas viu-se tão sem palavras quanto ele viu, que 9 anos de silêncio não podiam ser quebrados facilmente, mesmo quando tudo dependia de quebrá-los. E William deu mais um passo para se aproximar, perto o suficiente para que ela pudesse ver os cabelos grisalhos começando nas têmporas, as linhas finas nos cantos dos olhos, cada detalhe do rosto que ela havia memorizado em olhares furtivos. E ele estendeu a rosa para ela com uma mão que tremia visivelmente, oferecendo-lhe de volta o símbolo de tudo o que ela tentara dizer ao deixá-la. E a sua voz, quando ele falou novamente, estava rouca de emoção. Por favor, Elelanena, por favor, não vá. As portas da biblioteca fecharam-se atrás deles com um clique suave que parecia isolá-los do mundo. E Elelanena ficou a tremer no centro daquela sala familiar. Enquanto William se dirigia para as janelas, de costas para ela, os ombros rígidos de tensão, e o silêncio se estendeu entre eles até que ele finalmente falou, com a voz baixa e áspera de emoção. Eu estava noivo, anos antes de você chegar a esta casa, de uma mulher que eu acreditava amar. E ela me aceitou pelo meu título, pela propriedade, por tudo, exceto pelo homem que eu era. E quando ela descobriu que eu tinha perdido uma parte significativa da minha fortuna num investimento fracassado, ela terminou nosso noivado publicamente, crua. E eu jurei então que nunca mais me tornaria vulnerável e nunca mais permitiria que alguém se aproximasse o suficiente para me magoar como ela me magoou. E ele virou-se para Elelanena, com os olhos cinzentos assombrados. E construí muros, Elelanena, muros tão altos que não conseguia ver por cima deles. Não conseguia ver-te na sombra do meu isolamento autoimposto. E durante 9 anos estiveste aqui, constante, gentil e paciente. E eu considerei a tua presença como algo natural, como se considera natural o nascer do sol, sem nunca questionar, sem nunca reconhecer, até ontem, quando a tia Catherine me disse que ias embora e algo mudou em mim. Uma terrível constatação de que a trama dos meus dias estava entrelaçada contigo, com a tua competência silenciosa, o teu sorriso gentil e a maneira como compreendias os meus humores sem precisar de explicações. E tentei dizer a mim mesmo que era apenas um hábito, apenas o conforto de uma rotina familiar.
Mas ontem à noite não consegui dormir por pensar nesta casa sem ti, nas manhãs sem a tua presença, na sala de pequeno almoço, nas noites sem ouvir os teus passos no corredor. E esta manhã encontrei a rosa que deixaste, e compreendi finalmente o que tinha medo de ver. E a sua voz quebrou-se ligeiramente. Que me amavas, talvez me tenhas amado, e desperdicei 9 anos em covardia e cegueira. Elelanena ouviu com lágrimas a correrem livremente pelo rosto, as mãos firmemente cruzadas à sua frente. E quando ele se calou, ela respirou fundo e disse a verdade que guardara por tanto tempo. Eu amei-o por 9 anos, meu senhor. Desde o primeiro mês em que vim para esta casa, quando o encontrou no jardim depois de eu ter recebido a notícia da morte do meu pai, e se sentou comigo em silêncio enquanto eu chorava, sem perguntar nada, oferecendo apenas presentes. E naquele momento eu vi, por baixo da sua reserva, o homem que mantinha escondido, e amei esse homem, amei-o em todas as estações que passaram, em todas as manhãs e noites, em todos os momentos de serviço invisível. E fiquei, embora isso partisse o meu coração diariamente, porque estar perto de si, mesmo invisível, era melhor do que estar em qualquer outro lugar do mundo. Mas eu não podia ficar para sempre. William, eu não podia ficar a observar-te das sombras pelo resto da minha vida. Não podia continuar a amar-te em silêncio quando esse amor estava a consumir-me, e dizer o nome dele, pronunciá-lo em voz alta pela primeira vez sem o título, foi como quebrar vidro, como libertar-me das correntes. E William atravessou a sala até ela em 3 passos rápidos, e a sua mão alcançou a dela, tremendo ao tocar os dedos dela. E naquele primeiro contato deliberado, ambos respiraram fundo, e ele levou a mão dela aos lábios, beijando-lhe os nós dos dedos, e a sua voz era quase um sussurro quando disse: Desperdicei 9 anos, 9 anos em que sofraste em silêncio, e não posso recuperar esse tempo, não posso desfazer a solidão que te causei com a minha cegueira. Mas, Eleanor, se você puder me perdoar, se puder me dar uma chance de conhecê-la de verdade, de vê-la como eu deveria ter sempre visto, juro que passarei o resto da minha vida provando que sou digno da devoção que você me demonstrou. E as barreiras de Elelanena ruíram completamente quando ela olhou nos olhos dele e viu ali tudo o que sonhara ver. O amor, o desejo e a esperança aterrorizada de um homem que estava a aprender a ser vulnerável novamente. Elelanena sentiu algo se romper dentro do seu peito, uma barragem que contivera 9 anos de emoções cuidadosamente reprimidas, e as lágrimas começaram a cair livremente, mas eram diferentes das lágrimas que ela derramara na escuridão solitária. Eram lágrimas de libertação, de alegria misturada com tristeza, de tudo o que ela tinha mantido em silêncio, finalmente expresso, e William puxou-a para mais perto, os seus braços envolvendo-a com uma ternura que a fez tremer, e ela sentiu as lágrimas dele caírem sobre o seu cabelo enquanto ele a abraçava. Este homem orgulhoso que se tinha escondido atrás de barreiras por tanto tempo, permitindo-se quebrar na presença dela, e eles ficaram ali na biblioteca, onde ela o tinha observado por inúmeras noites. Mas agora eles se abraçavam enquanto anos de contenção se dissolviam entre eles. E quando Eleanor se afastou ligeiramente para olhar para o rosto dele, viu ali admiração, medo e amor tão puros e novos que lhe tiraram o fôlego. E ela se viu rindo entre lágrimas, rindo da impossibilidade daquele momento, da alegria de ser vista depois de tanto tempo invisível. E William também riu, um som que ela nunca tinha ouvido dele, áspero e sem prática, mas genuíno. E ele levantou a mão para o rosto dela, o polegar a enxugando as lágrimas com tanta gentileza que novas lágrimas caíram. E ele sussurrou: Sinto muito, Eleanor. Sinto muito por cada momento que você sofreu em silêncio, por cada noite que você se sentou sem ser reconhecida, por cada gentileza que eu aceitei sem ver o amor por trás dela, por 9 anos de cegueira, quando merecia ser vista, ser amada. E Eleanor abanou a cabeça, a mão cobrindo a dele, que repousava na sua bochecha. Estavas magoado, William. Estavas a proteger-te. E eu entendi isso. Mesmo que isso partisse o meu coração, eu entendi. E ele a puxou para perto novamente, enterrando o rosto nos cabelos dela, respirando-a como se estivesse memorizando-a. E lá fora a tempestade que se formava desde a manhã finalmente se abateu, a chuva batendo contra as janelas em uma torrente que combinava com a tempestade emocional dentro deles.
E William afastou-se apenas o suficiente para olhar nos olhos dela, o seu olhar procurando o dela com uma intensidade que a deixava tonta. E ele disse: "Posso beijar-te, Eleanor? Posso finalmente mostrar-te adequadamente o que deveria ter mostrado há muito tempo?" E ela acenou com a cabeça, incapaz de falar devido à emoção que a sufocava. E ele baixou a cabeça lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, embora ela não se afastasse por nada neste mundo. E quando os seus lábios finalmente tocaram os dela, foi hesitante no início, gentil, quase reverente, o beijo de um homem que havia esquecido como ser terno, aprendendo a ternura novamente. Mas então as mãos de Eleanor deslizaram para o cabelo dele, e ela se aproximou mais, e o beijo se aprofundou. 9 anos de desejo derramados nele. 9 anos de observar e desejar, e amar em silêncio, agora expressos plenamente. E William soltou um som baixo na garganta, e a puxou com mais força contra si. E o beijo tornou-se algo desesperado e belo, anos de contenção queimando no fogo da sua conexão. E quando finalmente se separaram, ambos respiravam com dificuldade, as testas pressionadas uma contra a outra. E William sussurrou nos lábios dela: "Eu amo-te, Eleanor Ashford. Eu amo-te e vou passar todos os dias a provar isso. Juro-te isso." E Eleanor sussurrou de volta: "Eu acredito em ti, William. Eu acredito em ti." E a transformação tinha começado, as paredes desmoronando, o silêncio quebrado, duas almas solitárias encontrando uma na outra o lar que sempre procuraram. 3 dias se passaram numa névoa de admiração e alegria hesitante. 3 dias durante os quais William e Eleanor navegaram pelo estranho e novo território do amor reconhecido, e no quarto dia William fez o anúncio formal aos funcionários da casa, reunidos no grande salão, com a voz firme, mas a mão tremendo levemente, enquanto segurava a de Eleanor. "A senhorita Ashford me concedeu a extraordinária honra de aceitar o meu pedido de casamento, e confio que vocês se juntarão a mim para celebrar o nosso noivado." E a sala explodiu em aplausos e exclamações de alegria, pois os criados haviam testemunhado os 9 anos de devoção silenciosa de Eleanor e a recente transformação de William. E a senhora Henderson, a governanta, chorou abertamente de felicidade, enquanto o mordomo, Sr. Graves, permitiu-se um raro sorriso, e a tia Catherine, sentada na sua cadeira favorita com um chale sobre os ombros, olhou para eles com tanta satisfação que Eleanor teve de rir entre lágrimas, sabendo que a velha senhora tinha orquestrado grande parte desta resolução através da sua conversa incisiva com William. E naquela noite houve um jantar comemorativo onde brindes foram levantados, e William manteve a mão de Eleanor na sua durante toda a refeição, sem se importar mais com a decência ou a reserva. E mais tarde eles caminharam nos jardins enquanto o crepúsculo caía, as rosas pesadas com as flores do verão. E William parou debaixo do caramanchão, onde glicínias pendiam em cascatas roxas, e virou-se para Eleanor, segurando o rosto dela com as mãos. "Ainda não consigo acreditar que estás aqui, que me perdoaste, que és minha." E Eleanor sorriu, estendendo a mão para cobrir as dele com as suas. "Sempre fui tua, William. Desde o início, simplesmente esperei que percebesses isso." E eles continuaram a caminhar, falando sobre o futuro, sobre o casamento que planeavam para o outono, quando a propriedade estaria mais bonita, sobre a vida que construiriam juntos. E Eleanor maravilhou-se com a transformação em William, como o seu rosto se tinha suavizado, como os seus olhos agora encontravam os dela, com uma abertura que teria sido impensável semanas antes, como ele a procurava constantemente, como se quisesse se certificar da sua presença. E quando pararam junto à fonte, onde a água caía sobre pedras desgastadas pelo tempo, William puxou-a para si e beijou-lhe a testa, as têmporas, os lábios, com uma ternura que demonstrava reverência e admiração. E Eleanor sentiu-se desabrochar sob a atenção dele, como as rosas desabrochavam sob o sol de verão. E compreendeu que aquilo não era apenas felicidade, mas transformação, que ambos estavam a tornar-se algo novo através da sua união, algo que nenhum dos dois poderia ter sido sozinho. E quando regressaram à casa de mãos dadas, com as janelas a brilhar com uma luz quente contra a escuridão que se aproximava, Eleanor olhou para a fachada familiar e já não se sentiu como um fantasma a assombrar a periferia,
mas como alguém que regressava à casa, verdadeiramente à casa. E William apertou-lhe a mão como se lesse os seus pensamentos e sussurrou: Bem-vinda à casa, meu amor. Bem-vinda ao lar, finalmente. 5 anos se passaram desde aquele dia tempestuoso, quando a partida de Elela Nena destruiu as barreiras cuidadosamente construídas por William. 5 anos durante os quais a propriedade se transformou de um lugar de sombras e silêncio em um lar cheio de calor e vida. E agora, Elela Nena estava na biblioteca em outra noite de outono, com a chuva batendo nas janelas em um ritmo suave. Mas ela já não era a companheira invisível que observava à distância. Ela era Lady Hartley, senhora da propriedade, esposa amada, mãe de 2 filhos, cujas risadas ecoavam pelos corredores que antes conheciam apenas vozes abafadas e passos contidos. E enquanto olhava ao redor da sala familiar, ela se maravilhava com como tudo havia mudado e, ainda assim, permanecido o mesmo. As cadeiras de couro ainda ladeavam a lareira, onde as chamas dançavam e crepitavam. As prateleiras ainda guardavam os seus volumes antigos, mas agora livros infantis estavam espalhados sobre a mesa baixa. Agora o seu bordado repousava sobre o otomano. Agora a sala trazia as marcas de uma família, em vez do retiro de um homem solitário. E ela ouviu passos no corredor e virou-se quando William entrou. A filha deles, Catherine, estava sentada nos ombros dele, com as mãozinhas emaranhadas no cabelo dele, e o filho deles, James, cambaleava ao lado dele, segurando a mão do pai, e o coração de Elanena se encheu de uma alegria tão completa que trouxe lágrimas aos seus olhos, mesmo depois de 5 anos de momentos como esse, pois ela nunca imaginara essa abundância de felicidade. Nunca ousara sonhar que seu amor silencioso seria respondido com tanta devoção e que o rosto de William, quando a viu, suavizou-se na expressão que ela sabia ser reservada apenas para ela, a expressão que ainda a fazia suspirar, mesmo após anos de casamento. Ele baixou Catherine gentilmente e enviou as 2 crianças para a ama, que esperava na porta. Quando ficaram a sós, ele atravessou a sala até Eleanor e a puxou para os seus braços sem dizer uma palavra, simplesmente abraçando-a enquanto a chuva caía lá fora e o fogo aquecia a sala. E Eleanor descansou a cabeça no peito dele e ouviu o ritmo constante do seu coração e sentiu a paz que vinha de ser completamente conhecida e completamente amada. E William beijou o topo da cabeça dela e murmurou: Hoje estava a pensar na primeira vez que realmente te vi, e como estive perto de te perder para sempre. E Eleanor afastou-se para olhar para ele, vendo nos seus olhos a memória daquele momento desesperado na escada, e tocou-lhe o rosto gentilmente. Mas não me perdeste, William. Encontraste a coragem para falar, e eu encontrei a coragem para ficar. E ele virou a cabeça para beijar a palma da sua mão. Depois levou-a até as cadeiras junto à lareira, onde se sentaram inúmeras vezes antes. Mas agora ele puxou-a para o seu colo, em vez de se sentarem separados. E Eleanor riu e protestou sem muita convicção antes de se acomodar contra ele. E os seus olhos pousaram na secretária dele, onde num lugar de honra estava uma pequena cúpula de vidro e debaixo dela, perfeitamente preservada, embora desbotada pelo tempo, repousava a única rosa que ela lhe deixara há 5 anos. A rosa que fora a sua declaração silenciosa quando as palavras lhe falharam. E William seguiu o seu olhar e apertou os braços à sua volta, e disse baixinho: Guardo-a ali para me lembrar de nunca mais ser cego, nunca mais tomar como garantido o dom precioso do teu amor, nunca mais deixar que o medo me impeça de ver o que é mais valioso. E Eleanor sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Mas eram lágrimas de gratidão, de admiração pela vida que construíram a partir das cinzas da solidão. E lá fora a tempestade se intensificava, a chuva batendo nas janelas como em tantas noites anteriores. Mas lá dentro eles estavam sentados, envoltos nos braços um do outro. 2 almas que encontraram seu lar uma na outra, e a transformação estava completa. A companheira silenciosa tinha se tornado a esposa amada. O senhor frio tinha se tornado um marido e pai dedicado. E o amor tinha reescrito a história que a solidão outrora tinha escrito. Caro ouvinte, ao encerrarmos este capítulo da história de Eleanor e William, convido-o a refletir sobre a natureza do amor que existe no silêncio. O tipo de devoção que nada pede e nada espera, que simplesmente persiste ano após ano nas sombras da vida de outra pessoa. Pois Eleanor amou William por 9 anos sem esperança de retorno.
9 anos durante os quais ela existiu na periferia do mundo dele, invisível, mas constante. E há tragédia e nobreza nesse amor. Tragédia nos anos de solidão e desejo não expresso. Nobreza na pureza da devoção que não busca posse, mas apenas proximidade. No entanto, também devemos reconhecer a coragem necessária para se libertar desse silêncio. Pois a decisão de Eleanor de partir não nasceu da amargura ou da derrota, mas da autopreservação, da compreensão de que o amor que diminui o amante não é sustentável. Que continuar a amar em silêncio era apagar-se lentamente. E assim ela escolheu ir embora. E nessa escolha residia um tipo diferente de coragem, a coragem de valorizar o seu próprio coração o suficiente para buscar uma vida além do desejo perpétuo. Mas a história também nos ensina sobre uma coragem ainda maior. A coragem que William encontrou quando confrontado com a perda. A coragem de falar a verdade apesar do medo, de arriscar a vulnerabilidade apesar da dor do passado, de romper as barreiras que ele havia construído e declarar os seus sentimentos quando todos os seus instintos gritavam por proteção. E talvez essa seja a lição mais profunda que a história oferece. Que o amor requer coragem de ambas as partes. Coragem para falar e coragem para receber. Coragem para arriscar a rejeição e coragem para aceitar a devoção. E eu me pergunto, caro ouvinte, se há alguém na sua vida cuja presença silenciosa você tem dado como certa, alguém que existe na sua periferia, oferecendo gentileza que você mal reconhece, alguém cujo amor, carinho ou amizade você tem ignorado porque estava com muito medo, muito cego ou muito ferido para realmente enxergá-lo. Pois todos nós, à nossa maneira, somos capazes da cegueira de William, capazes de perder o que é mais precioso porque estamos presos aos nossos próprios medos e histórias. E todos nós também somos capazes do sofrimento silencioso de Elelanena, de amar sem falar, de esperar sem declarar, de esperar por um reconhecimento que talvez nunca venha. Mas a história lembra-nos que o silêncio, por mais nobre que seja, tem um preço terrível, que os sentimentos não expressos murcham na escuridão, que o amor precisa do oxigênio da expressão para realmente florescer. Por isso, encorajo-vos, se tem guardado palavras de amor, apreço ou gratidão no vosso coração, a encontrar a coragem para as dizer, a arriscar a vulnerabilidade de uma declaração honesta, pois a vida é demasiado breve e preciosa para ser desperdiçada em silêncio. E se tem ignorado alguém que vos ama silenciosamente, abram os olhos antes que a partida force o reconhecimento, para ver a devoção oferecida antes que ela se afaste. Pois a maior tragédia não é o amor não correspondido, mas o amor não reconhecido até que seja tarde demais. E que a história de Eleanor e William lhe lembre que a transformação é sempre possível, que corações congelados podem descongelar, que anos de solidão podem dar lugar a uma conexão profunda e que nunca é tarde demais para falar a verdade ou ver com clareza. E que você encontre a coragem de amar abertamente e receber amor com graça, de romper o medo e buscar conexão, de construir uma vida não de desejo silencioso, mas de devoção expressa e alegria mútua. E que você conheça a paz, caro ouvinte, a paz que vem de amar autenticamente e ser verdadeiramente visto. E que a sua própria história, seja qual for o capítulo em que você se encontra, se desenrole em direção à cura, à plenitude e ao tipo de amor que transforma a solidão em pertencimento. E se esta história tocou o seu coração, convido-o a partilhá-la com alguém que possa precisar de ouvi-la, a subscrever este canal para mais histórias de amor e redenção e a levar consigo a verdade de que o amor paciente, quando finalmente reconhecido e retribuído, floresce com uma beleza que faz com que cada ano silencioso valha a pena. Descanse bem, caro ouvinte, e que encontre a coragem para dizer o que o seu coração guarda em silêncio.